chegar até eles, nos permitir ouvi-los e sentir ao nosso lado esses amigos que nos acompanham diariamente. Mais uma vez, sabemos que jamais estamos sozinhos e que nas maiores dificuldades eles nos auxiliam sempre. Dizemos a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, queremos de alguma maneira merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa puríssima e santa imagem. E com esta oração, nos deixemos levar pela explanação de hoje, sabendo que são eles que nos induzem ao entendimento e ao esclarecimento, e que tudo o que a gente aprender, o que a gente entender, possamos levar para o dia a dia. E isso nos auxilie a ser cada vez melhor, a cada instante, sabendo que somos espíritos e que a nossa vida presente nos traz as consequências para o nosso futuro. Que possam ser consequências boas, que nos libertem e que nos faça evoluir. Que assim seja. Que assim seja. E passa a palavra então. Então, tudo bom, né? Uma boa noite, meus amados irmãos. Que a paz, o amor de Cristo e o amparo da espiritualidade estejam conosco. Tá? Hoje nós vamos fazer o encerramento do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz como tema central: o meu reino não é deste mundo. E dentro, a gente vai trabalhar hoje um subtema que nos traz as instruções dos Espíritos, né? Uma realeza terrestre. Eu dividi esse item 8, que é um item bem curto, por sinal, em 3 trechos. Então, vou fazer a leitura, a explanação. E se alguém tiver alguma reflexão, alguma mensagem, alguma dúvida, pode interferir, que pode participar. E diz assim: Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá corresponder à verdade dessas palavras de Nosso Senhor?
Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Aí nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos, né? Que seriam as vozes dos céus. São eles que vão trazer a mensagem do conhecimento, que vão trazer o convite para que nós possamos adentrar, ter o conhecimento e nós colocarmos em prática o Evangelho de Cristo, né? E dentro das instruções dos Espíritos, para que nós então pudéssemos compreender a palavra de Cristo, o que é que Ele quis nos dizer, quando Jesus ele nos afirmou, né? O meu reino não é deste mundo. O Espiritismo ele nos esclarece justamente o quê? Que tudo aquilo que a gente conquista aqui na Terra, os nossos títulos de nobreza, a gente vai trazer hoje para os dias atuais, entra a questão da nossa posição social, nossos bens materiais, entra a nossa questão de cargos. Então a gente traz bem para o nosso lado, para o nosso cotidiano. Então tudo aquilo que a gente conquista aqui, ao voltarmos ao plano espiritual, não terá valor algum, né? Principalmente perante a Deus. Porque é uma questão que tudo aquilo que a gente conquista aqui é uma situação passageira. O exemplo desse espírito de uma rainha da França, ele vem se encaixar perfeitamente dentro das muitas relações que nós encontramos no nosso cotidiano, nós encontramos no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas, até nós mesmos, que procuram ostentar os nossos status sociais, eles procuram ostentar as riquezas, as conquistas terrenas, as nossas posições. Só que todos nós, independente de qualquer classe, nós estamos em uma situação de relevância perante a sociedade. Todos nós temos a nossa importância, a nossa possibilidade de contribuir. Uns mais, outros menos, mas todos temos a mesma proporção, né? Só estou seguindo aqui para mim não cortar o meu raciocínio. Porém, a gente esquece de um pequeno detalhe. Deus ele nos concede essas honrarias, essa oportunidade, para que nós tenhamos inúmeras ferramentas de nós colocarmos a serviço do próximo. Só que nós temos que entender que tudo aquilo que nós recebemos através da espiritualidade, tudo aquilo que a gente recebe através da graça de Deus, ela chega até nós com um propósito maior. A gente tem aquele hábito de dizer, eu conquistei, não, eu não conquistei. Eu fui ajudado, eu fui conduzido. A partir do momento que a gente toma a frente de tudo, a gente está anulando a grandeza de Deus, a grandeza da espiritualidade. E dentro desse nosso cotidiano, eu trago o exemplo da questão dos títulos de formação. Aí a gente pode falar da questão dos advogados, dos médicos, engenheiros. Nós temos professores, infinitas possibilidades, são infinitas profissões, né? A gente sabe que para alcançar esse objetivo a gente despende de tempo, de estudo, de dedicação. São muitos valores que a gente investe para alcançar esse objetivo. Só que de nada valerá a gente ter um título, ter um diploma, ter uma formação, se a gente não compreender que tudo isso
está sendo concedido para que nós possamos então colocar em prática ao serviço do próximo, né? Eu vou falar da minha situação, da minha formação como técnico de enfermagem. Quando a gente presta o juramento, a gente tem aquela questão de zelar, de cuidar da questão da saúde, né? Isso não é de qualquer propósito. A gente tem tabelas que a gente segue para todos os procedimentos, mas se a gente vai analisar, isso não me impede que eu possa fazer uma medicação, um atendimento, aferir os sinais vitais de alguém que não tem condições de pagar. Eu recebi o entendimento, eu recebi o conhecimento, eu recebi a possibilidade de auxiliar. Eu não posso visar apenas o fim lucrativo, né? Isso cabe, eu acho que a todas as profissões, a gente tem dentro daquilo que a gente recebe a possibilidade de auxiliar, né? Que tudo isso está, como eu disse, né, dentro de um propósito maior, de uma maior compreensão, que é realmente adquirir esse conhecimento, alcançar os objetivos, né? Que possamos dessa forma, então, distribuir dentro da nossa possibilidade aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente necessitam. E aí a gente para analisar, né? Quantas funções nós encontramos hoje, quantas posições de grande importância e que nós temos a nosso dispor e que nós estamos utilizando, a gente está sendo tão mal utilizadas. A gente poderia estar tendo uma possibilidade de mudar uma vida e por egoísmo a gente está deixando passar. Visando apenas o interesse próprio, apenas o interesse da materialidade. Esquece que a nossa visão ela é uma visão bem mais ampla. A gente deveria ver primeiro ao próximo, depois a gente vê como consequência a si mesmo, né? Enquanto nós não tivermos, então, não entendermos que é para isso que nós estamos a serviço de Deus, nós não vamos melhorar. A gente pode até evoluir, mas a gente está atrasando a nossa caminhada. Então a gente vai falar agora exatamente desse espírito que fala no Evangelho, que ele prega justamente sobre uma rainha da França, né? E ela fala muito bem sobre a sua trajetória, a sua significância que ela teve aqui na Terra. Que ao chegar ao plano espiritual, ela se deu por conta, ela teve aquela questão, aquela visão de encontrar súditos, servos, em melhor posição do que a dela. Ela tinha aquele pensamento que o título dela era um título vitalício, serviria tanto aqui na Terra, durante a reencarnação dela, e continuaria no retorno ao plano espiritual, né? Foi uma mera ilusão, um mesmo engano. E o que é que valeu esse título de nobreza? De nada valeu, né? Então, qual a importância que ele significou para ela? Apenas a questão de tudo aquilo que ela deixou de fazer, de usar da posição para servir ao próximo. Serviu também para ela perceber todos os erros que foram cometidos em nome de uma posição social. E o que melhor classifica, acho que é o nosso mais doloroso juiz que pode nos julgar, que é a nossa própria consciência, né? Quando ela olhou para trás e percebeu toda aquela oportunidade que ela jogou fora. Agora, imaginem o que irá acontecer a todos nós, né, que temos essa possibilidade de mudar o nosso caminho, a nossa trajetória. Quando a gente se der por conta, quando nós estivermos de retorno no plano espiritual, e a gente perceber que os nossos status, nossos bens materiais, a nossa posição que a gente tanto zelou aqui na Terra, né? Nosso corre, como se diz no popular,
tudo isso foram conquistas transitórias, né? Que se acabaram justamente no dia do nosso desencarno. Que nada que aquilo que a gente acumulou vai ser depositado, a gente vai levar nada dentro de um caixão. Mas, para a honra e glória de Deus, né? Pelo menos a gente tem uma salvação, a gente sabe que nossa vida continua e o nosso espírito prevalece. E o nosso espírito vai prevalecer, né? Pelas nossas obras, por tudo aquilo que a nossa boa vontade, os nossos sentimentos nobres poderão fazer durante a nossa reencarnação e não para nossas conquistas materiais. Então, quer dizer, a gente está em tempo ainda de contornar, a gente está em tempo ainda de rever os nossos conceitos e tentar, pelo menos, amenizar essa nossa trajetória, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra. E então é pelo nosso coração, né? Por tudo aquilo que nosso coração conquistou e é por tudo aquilo que nossos sentimentos ainda irá conquistar. Os nossos títulos de nobreza, né? Os bons sentimentos, nossas boas ações. E dando continuidade aqui agora, no segundo trecho, eu acho que está sendo de fácil entendimento. Se não tiver alguma coisa, vocês só dão uma alô, a gente dá uma paradinha. A gente veio sem nada, volta sem nada, E no briga meio no do meio. caminho, fica brigando, em vez de ajudar uns aos outros, né? É, A gente fica brigando por uma coisa que não vai que levar. não vai Não levar. tem significância nenhuma. Hum. E a bagagem que a gente poderia levar seria Mas eu acho, o nosso enriquecimento espiritual, né? Isso. eu queria colocar assim que não só os títulos, né? O Cláudio está falando aí das realezas terrestres, mas não só o título. Todos nós viemos com uma missão, uma definição do que temos que fazer. Todos, não importa se tem título ou não, tem, né? Como é que se diz? Tem uma tarefa, Uma missão. uma missão de realizar, Todos de viemos. realizar para o bem de todos, né? Todos Todos têm a sua importância. São pessoas simples aí que fazem muito. Mas, As pessoas, na sua simplicidade, ajudam bem mais do que quem pode. A gente tem que ter a Esses, aos nossos olhos, podem até as pessoas da sociedade achar que eles não estão evoluídos na sociedade, mas se você vai analisar, eles O estão que muito falta mais evoluídos. o que falta é a disposição e a boa vontade, né? Isso aí. Agora a gente vai chegar, acho que num trecho bem específico, que não é apenas com um lado material que a gente pode ajudar. A gente tem múltiplas possibilidades, né? Dizia Kardec, né? Sem a caridade, Não, não. É que a gente prefere fechar os olhos e ficar na cegueira e não querer olhar adiante. É que as pessoas às vezes acham que a caridade é só dar comida e a caridade... Caridade material, É né? muito mais ampla. Precisa de um Muito mais abraço, Caridade é um tudo. sentimento de amor. É a cada palavra, Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Uhum. Né? Justamente, às vezes apenas o mínimo que a gente... Pra gente é o mínimo, mas pra quem tá recebendo é o máximo, né? É gratificante. Fazer o teu trabalho de boa vontade, de bom humor, né? Levando paz, levando conforto, levando tranquilidade. Só em trabalhar no que tu está fazendo e gerar uma energia boa, tu já está fazendo caridade. Muitas vezes a gente trabalha incomodado, de mau humor, irritado, termina causando um transtorno em todo o ambiente. Na verdade, só Pesado, pacificando eu tenho. já está fazendo a caridade. Eu não posso, assim, eu sinto o ambiente quando não é bom. É impressionante, eu sinto. É horrível. E para se preparar um lugar nesse reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. E não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste-nos que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Não são os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás
dos bens terrestres, como se devesse guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Ele se apercebe logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes dão proveito da morada celeste, os únicos que podem a eles dar-lhe acesso. Nessa mensagem, então, aqui, essa é uma rainha da França, que ela não está denominada, ela é apenas dessa forma que ela é reconhecida aqui no Evangelho. Ela nos diz que o que realmente nos aproxima de Deus são os nossos méritos, né? São as nossas obras. E tudo isso para que a gente possa ocupar lá no futuro um lugarzinho melhor na espiritualidade, né? Então, para a gente fazer essa conquista, nós temos que nos despojar de velhos hábitos, de velhos costumes, de velhos sentimentos, né, que nos fazem mal. Então, para conquistar esses méritos, a gente precisa nos livrar da inveja, do orgulho, da vaidade. A vaidade nos cega, né? Tolerância tem que ter. Tolerância. Então, quer dizer, a gente tem que se despojar de velhos hábitos para conseguir começar a colher esses méritos, né? Para já nos preparar para coletarmos boas sementes, para que a gente possa germinar e lá numa vida futura a gente conseguir colher bons frutos, né? Então, por isso eu digo, nunca é tarde para tentar recomeçar. A gente tem oportunidade, basta termos a boa vontade. Isso quer dizer que nós devemos então ser mais humildes, a gente sair um pouco de centralizar do nosso eu, né? E passar a ampliar nossa visão para o nosso entorno. De estarmos então a serviço do bem. Eu acho que em todas as minhas explanações eu falo a mesma situação. De nós colocarmos a prática da caridade de uma forma voluntária, de coração, de abnegação, de nós colocarmos em prática o amor ao próximo, independente de qualquer situação, que às vezes a gente zela por aqueles que estão ao nosso redor, os próximos da gente, né? Não é fácil. É um ato de egoísmo na realidade, eu acho, porque na realidade eu acho que a gente pode estender a todos. Não são então as coisas conquistadas ou as coisas materiais, a posição que nós estamos exercendo naquele momento, mas sim as lágrimas que nós fomos capazes de enxugar. Aí assim, ó, se nós olharmos ao nosso entorno, ao nosso redor, a gente vai perceber quantas pessoas, às vezes estranhas aos nossos olhos, que precisam apenas de uma palavra amiga, que precisam apenas de um bom ouvinte, né? Como diz a Dilara, seguidamente a Dilara bate nessa tecla, né? A gente não fazer o julgamento, apenas ouvir. De nós podermos ser um elo de compreensão. Quer dizer, a gente não está gastando nada significativo, apenas a boa vontade. Tem muitas vezes que, por nossa cegueira ou por nossa ignorância, a gente acaba virando as costas e a gente direciona, a gente caminha a nossa vida apenas pelo rumo da materialidade. A gente vai correr atrás daquilo que nos traz o bem-estar pessoal. A gente vai correr atrás da materialidade, do nosso sustento, do sustento da nossa família, né? E esquece do lado espiritual. E aí fica o questionamento, aonde fica o nosso lado espiritual? Né? Então, Que é o principal, a nossa origem. Então nós devemos seguir as leis de Deus, seguir os ensinamentos de Cristo, né? De a gente deixar um pouco aquela parte teórica, que a gente bota tudo, vai postergando, vamos empurrando com a barriga. Quando eu me aposentar,
eu vou ajudar o fulano. Quando eu adquirir tal bem, eu vou fazer tal coisa. Então a gente vai postergando e botando múltiplas possibilidades, mas o dia de amanhã nunca chega, Como é né? que ela cresce? Senhor, faça eu ganhar a loteria, que aí eu beijo das anos. Exato. Então, se a gente ficar nessa parte da teoria, a gente vai continuar fazendo aquela situação do grupo seleto, né? Eu me perco sempre nesse trecho desse ditado popular que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, assim, é prático eu chegar e apontar, olha, tem que fazer caridade, se eu não estiver praticando. Então, é muito prático eu querer que os outros ajudem se eu não estiver fazendo a obra. Então, o exemplo parte de mim, individual. Tu fazer para que o outro veja. Exato. Da... Então, a maioria da gente se perde nas possibilidades de praticar a obra e simplesmente me fugiu a palavra na cabeça, mas tá. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o trato de união entre o céu e a terra. E não esqueçais, Uma Rainha da França, Havre, 1863. E aqui a gente fecha a questão do Evangelho, né? Já entrando já para a terceira parte. E diz assim, ó, então não esqueçamos de tudo isso que a gente ouviu para que nós possamos então refletir, que a gente então possamos compreender e nós possamos então nos aproximar mais de Deus. Que nós possamos então nos conectarmos à espiritualidade. A gente, nos dias corridos, isso faz uma falta grande para nós, né? Principalmente de nós podermos assumir um compromisso individual, de nós nos aproximarmos um pouco mais do nosso Pai Criador. A gente se afastou no nosso cotidiano, a gente se ligou muito à materialidade e a gente está muito automatizado, a gente esquece do equilíbrio que a gente necessita, né? A gente esquece de cuidar do nosso eu interior. E do outro lado da vida a gente vai perceber que não existem as ilusões, as nossas ilusões estão aqui presas na Terra. A gente vai perceber que Tudo aqui é ilusão. ilusão. Quando a gente chegarmos ao plano espiritual, a gente vai ver a nossa verdade nua e crua. Verdade crua. De tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. É lá que a pura verdade vai estar Mas a escancarada. gente já nasceu viciada no material, né? A gente já nasceu com aquela... Acho que a gente é condicionado. Condicionado, né? Não é viciado, Condicionado. desculpa a palavra. Mas é isso aí, condicionado já ao materialismo, né? Então é difícil. Acho que já está entranhado, a gente já tem... A gente tem consciência, porque quando no momento que tu abre um livro de Kardec, tu tem consciência de tudo, né? No momento que tu começa a estudar tu tem consciência. Mas o vício é tão grande que é uma coisa meio dificultosa, né? A gente luta, mas é dificultosa. Por isso que a maior mudança qual é? Nossa, É primeira. É interior. interior. A primeira mudança para poder ajudar os outros é mudar a gente. Se a gente não mudar, não adianta nada. Não, Não vai ajudar ninguém. é um passo Não vai conseguir, tu vai ajudar ali, só que A reforma íntima. no fundo tu não vai estar ajudando. A Vai mudança do Essa- outro ocorre quando tu muda, porque eles mudam, o outro muda te vendo. Respeito, né? Não Essa ocorre a mudança do outro sem que tu muda. Essa questão do condicionamento, ela vem no momento em que fomos criados simples e ignorantes para ir adquirindo a perfeição, né? Então, acho que a gente já está aí, desatando os nós, desatando as cordas para conseguir nos liberar um pouco mais dessa materialidade. Aí o esforço vai depender de nós. As facilidades ou a rapidez que a gente conseguir adquirir isso depende de cada um, né? Do esforço que a gente faz para mudar esse nosso comportamento que a gente já está vendo, então, dentro dessa materialidade. Então, se eu tenho consciência, mais rápido a gente vai já está tema agora esses dias, eu acho que muito será cobrado. Porque eu Não, a tua mudança. acho que foi um dos últimos capítulos que a gente fez no estudo. Agora depois eu me lembro da questão, depois a gente fala. Então a gente tem que procurar dar o nosso melhor. Principalmente a questão de nós termos
uma dedicação, um compromisso com a gente mesmo, né? Então, o que a gente pode ofertar? Além da questão de nós podermos ser bons ouvintes, a gente poder dedicar o nosso tempo de dar o nosso conselho e a nossa palavra amiga, a gente pode fazer dentro do nosso íntimo prece. Então, a gente também pode orar por nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. A oração. Oração. Pegar uns minutinhos, até uma meditação é boa, né? Minutinhos do teu dia, faz aquilo ali, as pessoas se sentem muito melhor. Então, com toda certeza, né? Principalmente a gente pedir não bens materiais, a gente pedir que nós temos o discernimento, que temos o conhecimento, a segurança, a perseverança e buscar dentro da gente nosso equilíbrio interior, né? Nosso eu Consiga ver o espiritual. próximo como a nós mesmos. Demanda as formas de discernimento. Então, nós orar principalmente por aqueles irmãos que ainda estão perdidos, que não encontraram Deus dentro do próprio coração, né? Tem uma crença, mas é uma crença limitada. Então a gente tem possibilidade de fazer uma mudança através da prece e da oração. A gente não tem mais como ter desculpa, eu não posso ajudar, não. A gente pode ajudar. Basta a gente ter a boa vontade de querer levar o bem à frente, né? A gente não pode ficar retendo conhecimento, a gente não pode ficar reclusos na ignorância. Ferramentas foram concedidas a nós. Então basta a gente querer realmente levar adiante. Porque nós sabemos que através da oração, ela é a luz dos nossos pés, que se faz necessária a todos sem distinção. A oração é uma cura para muitas coisas, a oração, né? E aí, aqui eu terminei a minha explanação. Se tiver alguma coisa para complementar, se tiver alguma dúvida, alguma participação, alguma colocação da parte da Gilária. Já estava colocando. Agora. Então, terminamos. Pelo capítulo pequeno, mas um capítulo bem recheado, bem interessante. Para mim foi um dos. Eu acho que foi um dos melhores que eu fiz. Eu consegui ter um melhor entendimento. Quando nos toca, né? Quando Quando a gente quer entender e aprender com isso. Então, vamos aproveitar essa explanação de hoje, né, que falou no final ali da oração. E nesse momento que a gente está envolvido pelos fluidos da espiritualidade superior, por essas energias, né, curadoras, que a gente também possa levar esses fluidos que estão aqui nesse momento, através do nosso pensamento, para aqueles que estão em casa, nossos familiares, amigos, conhecidos, que estejam precisando, que estejam doentes, talvez até em hospitais. Que a gente, nesse momento, traga a eles à mente, sabendo que nós temos aqueles trabalhadores dessa casa que vão chegar até eles, levando esses fluidos salutares. Então mentalizem essas pessoas queridas que não podem estar aqui neste momento, mas que estão precisando muito. E através da falange médica do espaço, chegaremos até eles dizendo: iluminados amigos do espaço, falange médica querida, nós suplicamos a vossa presença através dos vossos fluidos salutares. Entendemos, amigos queridos, que mensageiros de luz como sois, podereis nos trazer o conforto de vossas preces, o lenitivo de vossos bálsamos. Suplicamos ao grande médico Jesus que seus mensageiros, tendo à frente Bezerra de Menezes, Fernando Luz, Sergei, Pedro Rosas, Fritz, Januário, Saulo e tantos outros, possam ajudar-nos na nossa luta diária e que possamos ter força para enfrentar as nossas provas. Que os males do nosso corpo e espírito possam desaparecer e que as luzes da falange médica do espaço acompanhem nossa caminhada, permitindo que possamos trilhar nossa estrada com menos percalços.
Que tenhamos sempre incentivo para procurar ir à frente e para o alto. Que Deus ilumine cada vez mais a Falange Médica do Espaço e que a Falange Médica ilumine o nosso espírito e aqueles em que o nosso pensamento está direcionado. Que ele chegue a cada leito dos hospitais, a cada sala de presídio, a cada lugar que necessitam de ajuda, ao lar de idosos, casa de passagens. E aos nossos lares também. Que essa falange de médicos espirituais possam ser recebidos e que a gente possa auxiliá-los eles a chegar até nossos entes queridos. E também pedimos para que nós possamos receber deles toda a atenção, todo o carinho e nos utilizar desses fluidos para conseguir recuperar as nossas mazelas. Já que falou tanto em rainha no texto de hoje, vamos pedir a verdadeira rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. O vosso manto se estenda até nós, pobres pecadores, que neste mundo lutamos contra as nossas fraquezas e com as consequências de nossas faltas. Nós vos rogamos, ó Mãe cheia de graça, que neste vale de lágrimas sejamos sempre assistidos por vós, alma benfazeja, que vos apiedais de todos os sofredores. Compadecei-vos de nós, que neste mundo atravessamos os caminhos tortuosos da nossa provação. Estendei sobre nós o vosso olhar misericordioso, pois com ele, Mãe, tudo podeis suavizar. Intercedei por nós junto ao nosso amado Jesus. Confiamos no vosso boníssimo coração de Mãe Imaculada e esperamos com toda firmeza a vossa proteção e amparo. Ó Mãe adorada, atendei a nossa súplica e tudo se tornará fácil e possível para nós. E assim, agradecemos a exposição de hoje, o atendimento da espiritualidade e passamos à segunda etapa, que são os passos magnéticos. Assim seja.